Imaginem vocês, meus amigos, o desespero de acordar de um coma e a primeira coisa que vocês ouvem é o próprio genro tramando para vender a casa que vocês construíram com tanto suor e sacrifício. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo, e o que eu fiz depois disso vai deixar vocês sem palavras. Tava internado há 3 semanas depois de um derrame que me pegou de surpresa. Eu sempre fui um homem forte, trabalhador, daqueles que nunca adoecia. Aos 68 anos, ainda cuidava da minha propriedade, das minhas coisas, e achava que ia morrer de velho na minha cama, em casa. Mas o destino tinha outros planos para mim. Quando acordei daquele coma, meu corpo estava fraco, mas minha mente estava clara como água de nascente. O problema é que eu não conseguia me mexer direito, não conseguia falar, apenas meus olhos se moviam. Os médicos falavam que era normal, que com o tempo eu ia recuperando os movimentos. Mas o que eles não sabiam é que eu conseguia ouvir tudo perfeitamente. E foi assim que eu descobri a traição mais absurda da minha vida. Minha filha Marina entrou no quarto acompanhada do marido dela, o Ricardo. Ela estava chorando, fazendo aquele drama todo, dizendo que eu estava muito mal, que os médicos não tinham esperança. Mas o que me arrepiou foi quando o Ricardo começou a falar. Marina, olha, eu sei que é difícil, mas a gente precisa ser prático. Seu pai não vai sair dessa. Os médicos foram bem claros comigo no corredor. É questão de dias. Eu queria gritar, queria dizer que eu estava ouvindo tudo, que eu ia sair sim dessa situação. Mas meu corpo não respondia. Ricardo, como você pode falar uma coisa dessas? Ele ainda está vivo, ainda está respirando. Marina, meu amor, eu entendo sua dor, mas a gente precisa pensar no nosso futuro, nos nossos filhos. Aquela casa do seu pai está valendo uma fortuna hoje em dia. Se a gente vender agora, consegue comprar um apartamento menor para ele, caso ele acorde, e ainda sobra dinheiro para investir no futuro das crianças. Meus ouvidos não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Aquele safado estava planejando vender minha casa enquanto eu ainda estava vivo. A casa que eu construí tijolo por tijolo, onde criei minha família, onde minha esposa, que Deus a tenha, passou os últimos anos da vida dela. Mas, Ricardo, essa casa tem tanto valor sentimental. Valor sentimental não paga escola particular, não paga plano de saúde, não garante o futuro dos nossos filhos. Escuta, eu já conversei com um corretor. A casa está avaliada em mais de R$500 mil. A gente vende, compra um apartamento de 200 mil para ele e investe o resto. E se ele acordar e descobrir? Marina, pelo amor de Deus, ele não vai acordar. E mesmo que acorde, vai ficar dependente para sempre. Não vai nem conseguir contestar nada. A gente pode dizer que vendeu para cuidar melhor dele. Nesse momento, eu senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Aquele desgraçado não só estava planejando roubar minha propriedade, como ainda estava convencendo minha própria filha de que eu nunca mais ia acordar. E o pior, ela estava começando a concordar com ele. Talvez você tenha razão, Ricardo. É que é tão difícil aceitar. Eu sei, meu amor, mas é para cuidar dele também. Um apartamento menor vai ser mais fácil de manter, mais seguro. E com o dinheiro que sobrar, a gente garante o futuro dos nossos filhos. Eles ficaram mais um tempo conversando sobre os detalhes, sobre como iam fazer a documentação, sobre como iam convencer os médicos de que era pelo meu bem. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo cada palavra daquela conspiração terrível. Depois que eles saíram, eu passei horas pensando no que fazer. Meu corpo ainda não obedecia completamente, mas minha mente estava trabalhando a 1000 por hora. Eu precisava de um plano, e precisava ser esperto. Foi então que tive a ideia mais genial da minha vida. Eu ia fingir estar morto. Nos dias seguintes, comecei a observar a rotina dos médicos, das enfermeiras, dos horários de visita. Aprendi quando eles verificavam meus sinais vitais, quando trocavam os equipamentos, quando minha filha e aquele canalha do genro vinham me visitar. Durante uma semana, fui treinando. Conseguia controlar minha respiração, deixá-la bem fraca, quase imperceptível. Aprendi a relaxar completamente os músculos, a ficar com a expressão completamente neutra. E o mais importante,
Descobri que podia ouvir as conversas deles através do vidro do quarto quando eles falavam no corredor. O plano era arriscado, mas eu não tinha escolha. Na quinta-feira seguinte, quando soube que eles iam vir me visitar, fingi uma parada cardíaca. Controlei minha respiração ao máximo, relaxei todo o corpo e esperei. A enfermeira entrou pro check-up rotineiro e se desesperou. Chamou o médico correndo. Eles trouxeram aqueles equipamentos de ressuscitação, fizeram todo o procedimento. Mas eu continuei fingindo. Depois de 40 minutos tentando me reanimar, o médico declarou meu óbito. Vocês não fazem ideia do que é ficar imóvel numa maca, ouvindo as pessoas chorando em volta de você, sabendo que você está vivo. Minha filha entrou em desespero, chorou muito. Por um momento, eu quase desisti do plano. Mas quando Ricardo começou a consolá-la falando sobre seguir em frente e cuidar dos trâmites, eu mantive minha decisão. Eles me levaram pro necrotério. Gente, essa foi a parte mais difícil. Ficar numa gaveta gelada, no escuro, esperando o momento certo. Mas eu sabia que tinha que aguentar. O velório seria no dia seguinte, e eu precisava ouvir o que eles iam conversar. No dia do velório, me colocaram num caixão. A sensação era terrível, mas eu conseguia respirar pelos pequenos espaços. O salão estava cheio de gente, amigos, parentes, vizinhos. Todos falando bem de mim, lembrando das histórias boas. Mas eu estava esperando ouvir a conversa que realmente importava. E não demorou muito. Marina, eu sei que não é hora, mas a gente precisa resolver a questão da casa rapidamente. Os impostos vencem no fim do mês, e se a gente não transferir a documentação logo, pode complicar. Ricardo, meu pai morreu ontem. Você não pode esperar pelo menos o enterro. Meu amor, eu entendo, mas é justamente por isso que tem que ser rápido. Quanto mais tempo passar, mais burocracia vai ter. Eu já falei com o advogado. Como você é filha única e ele não deixou testamento, a herança passa automaticamente para você. Mas a gente precisa agilizar a documentação. Eu não sei, Ricardo. Parece tão errado fazer isso agora. Marina, pense nos nossos filhos. Seu pai não ia querer que vocês passassem dificuldade. Ele ia entender. Nesse momento, eu não aguentei mais. Não podia deixar aquele safado usar o meu nome para justificar o roubo da minha propriedade. Foi quando tomei a decisão mais dramática da minha vida. Lentamente, comecei a mexer os dedos. Depois a mão. Em seguida, levantei o braço e empurrei a tampa do caixão. O silêncio no velório foi absoluto. Vocês podem imaginar a cena, um morto se levantando do próprio caixão. Algumas pessoas desmaiaram, outras correram gritando. Mas eu mantive o foco no que realmente importava. Sentei no caixão, olhei diretamente pro Ricardo e falei com uma voz rouca mas firme. Então você ia vender minha casa, né, seu desgraçado? O homem ficou branco como uma parede. As pernas dele começaram a tremer tanto que ele não conseguia nem ficar em pé. Marina estava tão chocada que não conseguia nem falar. Sogro, como, você estava morto. Morto nada, seu safado. Eu ouvi cada palavra da sua conspiração. Planejando vender minha casa antes mesmo do meu corpo esfriar. Que tipo de pessoa você é? O salão estava em pânico total. Metade das pessoas tinha saído correndo, a outra metade estava paralisada de susto. Mas eu não estava nem aí. Eu tinha um acerto de contas para fazer. Marina, vem cá. Senta aqui do lado do seu pai que ressuscitou para te ensinar algumas coisas sobre caráter. Minha filha se aproximou tremendo. Eu nunca tinha visto ela tão assustada na vida. Pai, como você, nós pensamos que... Vocês pensaram que podiam se aproveitar de um homem indefeso para roubar o que ele construiu a vida inteira. Marina, eu criei você para ser uma pessoa honesta, com princípios. Como você pode ter concordado com essa sacanagem? Pai, o Ricardo disse que era para cuidar melhor do senhor. Marina, eu ouvi a conversa de vocês no hospital. Ele falou em investir no futuro dos filhos dele.
em comprar apartamento, em usar meu dinheiro para pagar escola particular. Nada disso tinha a ver comigo. Ricardo tentou se explicar, gaguejando. Sogro, eu juro que era tudo pensando no seu bem-estar. Cala a boca, seu mentiroso. Você falou claramente que eu nunca mais ia acordar, que eu ia ficar dependente, que eu nem ia conseguir contestar nada. Essa é a sua preocupação com meu bem-estar. Nesse momento, algumas pessoas começaram a voltar para o salão, curiosas para entender o que estava acontecendo. Entre eles, estava meu advogado, o Dr. Maurício, que também tinha vindo pro velório. Dr. Maurício, que bom que o senhor está aqui. Eu preciso fazer algumas alterações no meu testamento imediatamente. O advogado estava tão confuso quanto todo mundo, mas sendo profissional, ele se recompôs rapidamente. Claro, meu amigo. Mas primeiro, a gente precisa entender como você, bem, ressuscitou. Expliquei tudo para ele. O coma, as conversas que ouvi, o plano de fingir estar morto. O advogado balançou a cabeça em desaprovação quando contei sobre a conspiração do Ricardo. Marina, eu continuei, você vai continuar sendo minha filha e eu vou continuar amando você. Mas esse marido seu mostrou quem realmente é. E eu não vou deixar um centavo da minha herança nas mãos dele. Pai, por favor, o Ricardo só quis. Marina, para. Não defende esse homem. Ele mostrou que é capaz de planejar roubar um sogro moribundo. Que garantia você tem de que ele não vai fazer pior com você? Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma das minhas vizinhas, a dona Teresa, se aproximou e disse: Meu querido, eu preciso te contar uma coisa. Na semana passada, eu vi o Ricardo com um corretor na sua casa, mostrando os cômodos, fazendo medições. Eles disseram que você tinha autorizado a venda antes de ficar doente. A revelação foi como uma bomba. Ricardo não só tinha planejado vender minha casa, como já tinha começado a colocar o plano em ação antes mesmo da minha morte. Seu descarado! Você já estava vendendo minha casa enquanto eu estava em coma. Ricardo tentou negar, mas Dona Teresa continuou. Eu tenho as fotos, meu filho. Tirei porque achei estranho. Eles até colocaram uma placa de à venda no portão, mas tiraram no mesmo dia. Marina olhou para o marido com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era decepção misturada com nojo. Ricardo, me diz que isso não é verdade. O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta. Doutor Maurício, eu chamei o advogado. Eu quero fazer um novo testamento agora mesmo. Minha casa, minhas economias, tudo fica em nome da Marina. Mas com uma condição: se ela continuar casada com esse homem, ela perde tudo. A herança vai toda para a caridade. Pai, você não pode fazer isso. Posso sim, Marina. É minha propriedade, meu dinheiro, minha decisão. Você tem que escolher. Ou fica com um homem que é capaz de roubar o próprio sogro doente, ou fica com a herança que eu trabalhei a vida inteira para deixar para você. A tensão no salão era palpável. Ricardo tentou uma última cartada. Marina, não escuta ele. Ele tá em choque, não sabe o que tá falando. A gente pode contestar isso na justiça. Contestar o quê, seu imbecil? Eu respondi. Eu tô vivo, tô lúcido, tenho testemunhas de tudo que você fez. O doutor Maurício vai documentar tudo direitinho. Foi então que Marina tomou uma decisão que me orgulhou. Ricardo, sai daqui. Sai agora e não volta mais para casa. Eu quero o divórcio. Marina, você tá louca. Por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Você tentou roubar meu pai. Planejou vender a casa dele achando que ele ia morrer. Que tipo de pessoa faz isso? Ricardo ainda tentou argumentar, mas minha filha não queria mais ouvir. Ela pediu para ele sair do velório, sair da vida dela e nunca mais voltar. Depois que ele saiu, o clima no salão começou a se normalizar. As pessoas que tinham corrido começaram a voltar, curiosas para entender toda a história. E eu, bem,
eu ainda estava sentado no caixão, explicando para todo mundo como tinha fingido estar morto para desmascarar um genro desonesto. Pessoal, eu falei pro pessoal que tinha se reunido em volta, vocês viram aqui hoje que às vezes a gente precisa morrer em vida para descobrir quem realmente se importa com a gente. Dona Teresa veio me dar um abraço e disse: meu querido, você é um homem muito esperto. Mas que susto você deu na gente. Desculpa o susto, Dona Teresa. Mas era a única maneira de descobrir a verdade. Dr. Maurício finalizou o Novo Testamento ali mesmo no salão, com várias testemunhas presentes. Marina herdaria tudo, mas apenas se provasse que realmente tinha se separado do Ricardo. Nos dias seguintes, a história da minha ressurreição se espalhou pela cidade inteira. As pessoas vinham me visitar, queriam ouvir os detalhes, não conseguiam acreditar que alguém tinha conseguido fingir estar morto tão convincentemente. Mas o mais importante era ver Marina se libertando daquele relacionamento tóxico. Ela entrou com pedido de divórcio na mesma semana e começou a terapia para entender como tinha se deixado manipular por tanto tempo. Pai, ela me disse um dia, eu peço desculpa por ter acreditado nele. Eu deveria ter defendido o Senhor. Marina, filha, você foi enganada por um homem esperto e manipulador. O importante é que você abriu os olhos a tempo. Alguns meses depois, eu me recuperei completamente do derrame. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter acordado do coma, e um milagre ainda maior eu ter conseguido simular a morte tão perfeitamente. Marina se mudou de volta para minha casa com os netos. Ricardo tentou brigar na justiça pela guarda das crianças, mas quando o juiz soube da história toda, ele não só perdeu a guarda como ainda foi processado por tentativa de apropriação indébita. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que aquela foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Descobri o verdadeiro caráter das pessoas ao meu redor, salvei meu patrimônio de ser roubado, e ainda consegui livrar minha filha de um casamento com um homem sem escrúpulos. E vocês sabem o que é mais engraçado? Até hoje, quando eu conto essa história, as pessoas não conseguem acreditar que alguém conseguiu fingir estar morto tão convincentemente. Mas eu sempre digo, quando você tem sua vida inteira sendo ameaçada por pessoas que deveriam te proteger, você descobre forças que nem sabia que tinha. A casa continua sendo minha filha é feliz, meus netos têm um futuro garantido, e aquele safado do Ricardo, bem, ele que se vire. Quem planta vento, colhe tempestade. E assim, meus amigos, foi como eu morri para poder continuar vivendo. Foi como descobri que às vezes a gente precisa fingir estar morto para descobrir quem realmente quer a gente vivo. Mas a história não acabou aí. Nos meses que se seguiram, muita coisa ainda aconteceu que vale a pena contar para vocês. Primeiro, vamos falar do Ricardo. Aquele desgraçado não aceitou a derrota de primeira. Uma semana depois do episódio do velório, ele apareceu na minha porta com um advogado. Sogro, eu vim pra gente conversar como pessoas civilizadas. Eu estava sentado na varanda tomando meu café da tarde quando vi aqueles dois se aproximando. Reconheci na hora a tática. Ele trouxe um advogado para me intimidar, achando que eu era um velho ingênuo. Ricardo, você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo que fez? Olha, eu admito que talvez tenha me precipitado com a questão da casa. Mas Marina é minha esposa, meus filhos são meus filhos. A gente precisa resolver isso de forma amigável. O advogado dele, um rapaz jovem de terno caro, se adiantou. Senhor, meu cliente está disposto a retirar qualquer ação relacionada à propriedade, desde que vocês cheguem num acordo sobre a pensão alimentícia das crianças. Eu ri na cara dos dois. Pensão alimentícia. As crianças moram comigo e com a mãe delas. Quem tem que pagar pensão é ele. Senhor, pela lei, o senhor como avô tem responsabilidade sobre o bem-estar dos netos quando eles estão sob sua guarda. Foi aí que o Dr. Maurício, que estava tomando café comigo, se levantou da cadeira. Com licença, colega. Eu sou o advogado da família. E o senhor está mal informado sobre a legislação. Quando a separação conjugal, quem sai de casa é obrigado a pagar pensão, não quem recebe as crianças. O advogado do Ricardo ficou sem graça. Era óbvio que eles tinham vindo me enganar,
achando que eu não entendia de leis. Além disso, continuou Dr. Maurício, meu cliente tem evidências de tentativa de apropriação indébita por parte do seu cliente. Eu sugiro que vocês retirem qualquer ameaça legal antes que a gente processe por calúnia e difamação. Ricardo tentou uma última cartada. Sogro, pensa nos seus netos. Eles precisam do pai. Ricardo, os meus netos precisam de um pai honesto, não de um ladrão que tenta roubar o próprio avô. Vocês têm 5 minutos para sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Eles foram embora de rabo entre as pernas, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Na semana seguinte, começaram a aparecer boatos pela cidade. Pessoas vinham me perguntar se era verdade que eu tinha fingido estar morto para não pagar dívidas, se eu tinha dado golpe no hospital, se era verdade que eu era um vigarista. Rapidamente eu entendi a estratégia do Ricardo. Como não conseguia me atingir legalmente, ele estava tentando destruir minha reputação na cidade. Foi quando eu resolvi contar minha versão da história publicamente. Marquei uma reunião na Associação de Moradores do bairro e convidei todo mundo que quisesse ouvir a verdade. No dia marcado, o salão estava lotado. Gente que eu conhecia há décadas, vizinhos, amigos, comerciantes da região. Todo mundo curioso para entender realmente o que tinha acontecido. Pessoal, eu comecei, vocês me conhecem há anos. Sabem que tipo de homem eu sou, como eu sempre tratei todo mundo com respeito e honestidade. Hoje eu vim aqui para contar exatamente o que aconteceu, sem esconder nada. Contei a história toda, o derrame, o coma, as conversas que ouvi no hospital, o plano do Ricardo para vender minha casa, como eu fingi estar morto para desmascarar a traição. Falei dos documentos que Dona Teresa tinha, das fotos do corretor na minha casa, de tudo. Quando terminei, o silêncio no salão era absoluto. Depois, começaram as perguntas. Mas como você conseguiu enganar os médicos? Perguntou seu Jerônimo, dono da padaria. Jerônimo, eu passei uma semana observando a rotina deles, aprendendo quando faziam os exames, como funcionavam os equipamentos. E eu já estava me recuperando do coma, então conseguia controlar minha respiração e meus movimentos. E não foi perigoso. Você podia ter morrido de verdade, disse Dona Conceição, minha vizinha da esquina. Dona Conceição, eu já estava correndo o risco de morrer mesmo. A diferença é que, fingindo estar morto, eu conseguia descobrir quem realmente se importava comigo. Depois de 2 horas de conversa, todo mundo entendeu minha situação. As pessoas começaram a me apoiar, e os boatos que o Ricardo tinha espalhado perderam força. Mas a vingança dele não parou aí. Algumas semanas depois, eu comecei a receber ligações anônimas no meio da madrugada, pessoas jogando lixo no meu portão, pichações na parede da minha casa. Era óbvio que era obra dele. Foi quando eu resolvi contratar um investigador particular para descobrir tudo sobre a vida do Ricardo. E o que descobrimos foi chocante. Senhor, me disse o investigador, o seu ex-genro tem um histórico de golpes financeiros. Ele já foi casado 2 vezes antes, e nas 2 vezes tentou se apropriar dos bens das famílias das ex-esposas. Ele me mostrou os documentos. Ricardo tinha tentado vender a casa da primeira sogra quando ela teve Alzheimer. Com a segunda família, ele tinha aplicado um golpe parecido quando o sogro ficou doente. Ele tem um padrão, senhor. Casa com mulheres de famílias com patrimônio, ganha a confiança de família, e quando surge uma oportunidade, tenta se apropriar dos bens. Eu não conseguia acreditar que minha filha tinha se envolvido com um golpista profissional. Marina precisa saber disso, eu disse pro investigador. Quando mostrei os documentos para minha filha, ela entrou em choque. Pai, como eu pude ser tão ingênua? Ele me fez acreditar que era um homem honesto, trabalhador. Filha, esses golpistas são especialistas em manipulação. Eles estudam as vítimas, falam exatamente o que a pessoa quer ouvir, criam uma fachada perfeita. Com essas evidências, nós fomos para a polícia e registramos um boletim de ocorrência. O delegado ficou impressionado com o esquema. Senhor, isso aqui é estelionato qualificado. Se conseguirmos provar que ele aplicou o mesmo golpe em outras famílias, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. E conseguimos provar.
As duas ex-esposas do Ricardo aceitaram testemunhar contra ele. Descobrimos que ele tinha uma rede de contatos, corretores desonestos, advogados sem escrúpulos, até médicos que ajudavam a fazer laudos falsos sobre o estado de saúde das vítimas. O julgamento aconteceu 6 meses depois. O fórum estava lotado, porque a história tinha virado caso célebre na região. Jornalistas de várias cidades vieram cobrir o caso do homem que ressuscitou para desmascarar golpista. Durante o julgamento, ficou provado que Ricardo tinha lesado pelo menos 5 famílias ao longo de 10 anos. O valor total dos golpes passava de R$2 milhões. Meritíssimo, disse o promotor no final, estamos diante de um criminoso especializado, que se aproveitava da vulnerabilidade de idosos e famílias em situação de crise para aplicar golpes sofisticados. Ricardo foi condenado a 6 anos de prisão e obrigado a indenizar todas as vítimas. Mas vocês acham que a história acabou aí? Não, meus amigos. O mais interessante ainda estava por vir. 1 ano depois do julgamento, eu recebi a visita de uma jornalista de uma rede de televisão nacional. Ela queria fazer uma reportagem sobre golpistas que se aproveitam de idosos. Senhor, a sua história se tornou um exemplo de como as pessoas podem se defender desse tipo de crime. O Senhor salvou não só o seu patrimônio, como ajudou a prender um criminoso perigoso. A reportagem foi ao ar num domingo, no horário nobre. Mostrava toda a minha história, desde o derrame até a prisão do Ricardo. A repercussão foi enorme. Comecei a receber cartas e e-mails de pessoas do Brasil inteiro contando histórias parecidas. Idosos que tinham sido vítimas de golpes semelhantes, famílias que tinham descoberto parentes desonestos tentando se apropriar de heranças. Seu João, me escreveu uma senhora de Minas Gerais. Depois de ver sua história na televisão, eu tive coragem de denunciar meu próprio filho, que estava tentando vender minha casa sem eu saber. Outro caso que me marcou foi de um senhor do Rio Grande do Sul. Amigo, minha nora estava fazendo a mesma coisa que seu genro. Depois de ver sua reportagem, eu fingi ter um derrame para descobrir os planos dela. Consegui desmascarar a safada. Percebendo que tinha muita gente passando por situações parecidas, eu resolvi criar um grupo de apoio para idosos vítimas de golpes familiares. Todo sábado, a gente se reunia na associação do bairro para compartilhar experiências e se ajudar mutuamente. Pessoal, eu sempre falava no início das reuniões, a gente não pode ter vergonha de ter sido enganado. Esses criminosos são especialistas em manipulação. O importante é aprender com a experiência e ajudar outros a não passarem pela mesma situação. O grupo cresceu tanto que teve que ser dividido em vários. Hoje, 3 anos depois, temos grupos de apoio em 15 cidades da região. Marina, por sua vez, se reconstruiu completamente depois da separação. Ela voltou a estudar, fez um curso de administração e hoje administra uma pequena empresa de contabilidade que montamos juntos. Pai, ela me disse um dia, se não fosse o Senhor ter descoberto quem o Ricardo realmente era, eu teria passado a vida inteira sendo enganada por ele. Os netos também se adaptaram bem à nova situação. Pedro, o mais velho, de 12 anos, sempre me pergunta sobre a história. Vô, conta de novo como você fingiu estar morto. E eu conto, sempre ensinando para eles a importância da honestidade e da família verdadeira. Pedro, eu sempre digo, a gente nunca deve confiar cegamente em ninguém, nem mesmo em família. Mas quando descobrimos pessoas de caráter, essas sim merecem nossa lealdade. Hoje, olhando para trás, eu posso dizer que aquele derrame foi uma bênção disfarçada. Se não fosse por ele, eu nunca teria descoberto o verdadeiro caráter do Ricardo, minha filha continuaria casada com um golpista, e meu patrimônio teria sido roubado. Além disso, a experiência me ensinou que a gente nunca deve subestimar a própria capacidade de reagir nas situações difíceis. Eu jamais imaginei que seria capaz de fingir estar morto de forma tão convincente. Doutor Maurício, eu perguntei para o meu advogado outro dia, em todos seus anos de profissão, você já viu um caso parecido? João, em 40 anos de advocacia, eu nunca vi ninguém com a presença de espírito de planejar e executar um plano tão arriscado quanto o seu. Você literalmente ressuscitou para salvar sua família.
E é isso que mais me orgulha na história toda. Não foi só sobre salvar meu patrimônio, foi sobre salvar minha família. Hoje, Marina e os netos são pessoas mais fortes, mais conscientes, mais preparadas para enfrentar os golpistas da vida. Ah, e vocês devem estar se perguntando, e o Ricardo? Ele cumpriu 3 anos de prisão e foi solto por bom comportamento. Mas a ficha criminal dele impede que ele aplique novos golpes. Além disso, ele tem que pagar pensão para os meus netos e indenização para as outras vítimas pelo resto da vida. Semana passada, eu soube que ele está morando numa pensão no centro da cidade, trabalhando como entregador de comida. Uma queda bem grande para quem sonhava em ficar rico às custas dos outros. Marina até chegou a sentir pena dele. Pai, às vezes eu penso se a gente não foi muito duro. Marina, filha, esse homem destruiu pelo menos 5 famílias. Quantos idosos ele deixou na miséria? Quantas pessoas sofreram por causa da ganância dele? Ele está pagando exatamente o que merece. E eu sempre termino essa reflexão dizendo, a justiça às vezes demora, mas ela sempre chega. Então, meus amigos, essa é a história completa de como eu morri para poder continuar vivendo. De como um derrame que parecia uma tragédia se transformou na maior bênção da minha vida. Hoje, aos 71 anos, posso dizer que sou um homem realizado. Tenho minha família protegida, meu patrimônio preservado, e ainda consegui ajudar dezenas de outras pessoas a se protegerem de golpistas. E sabe o que é mais gratificante? Saber que minha história pode inspirar outros idosos a não baixarem a guarda, a ficarem atentos aos sinais de golpes e, principalmente, a nunca subestimarem a própria capacidade de reação. Porque vocês viram, quando a situação aperta, quando tudo parece perdido, a gente descobre forças que nem sabia que tinha. A gente descobre que é capaz de coisas que jamais imaginou possíveis. Foi assim que um homem de 68 anos, recém-saído de um coma, conseguiu fingir estar morto por 2 dias inteiros para desmascarar um golpista profissional. E se eu consegui, qualquer um de vocês também consegue se defender quando a vida apertar. Mas deixem eu contar mais alguns detalhes que vocês vão achar interessantes. Por exemplo, vocês sabiam que durante aqueles 2 dias fingindo estar morto, eu passei pelos momentos mais assustadores da minha vida? No necrotério, quando me colocaram naquela gaveta gelada, eu quase desisti do plano várias vezes. O frio era insuportável, e eu tinha que controlar a respiração para não fazer barulho. Além disso, eu não sabia se alguém ia aparecer para fazer algum procedimento em mim. Meu Deus, eu pensava, e se vier alguém para me preparar pro velório? E se descobrirem que eu tô vivo? Mas o que mais me aterrorizava era a possibilidade de ter calculado errado o tempo. E se minha filha decidisse cremar meu corpo ao invés de fazer velório? Eu teria morrido de verdade, e de uma forma terrível. Felizmente, eu conhecia bem minha filha. Sabia que ela era tradicional, que ia querer fazer um velório como manda a tradição da nossa família. Mas mesmo assim, cada minuto naquela gaveta parecia uma eternidade. Quando finalmente me tiraram de lá para me colocar no caixão, foi um alívio imenso. Pelo menos no caixão eu conseguia respirar melhor, mesmo que discretamente. E vocês sabem o que foi mais difícil durante todo o velório? Foi ouvir minha filha chorando e não poder consolá-la. Várias vezes eu quase quebrei o disfarce quando ouvia ela soluçando, falando sobre como sentia minha falta, sobre como se arrependia de ter me visitado pouco no hospital. Pai, me perdoa por não ter ficado mais tempo com você, ela dizia entre lágrimas. Eu deveria ter estado mais presente. Nessas horas, meu coração se partia. Eu queria pular do caixão e abraçar minha filha, dizer que eu entendia, que ela não tinha culpa de nada. Mas eu sabia que tinha que aguentar firme até o momento certo. O que me dava forças para continuar era lembrar das palavras do Ricardo no hospital. Ele não vai nem conseguir contestar nada. Aquela frase ecoava na minha mente e me lembrava porque eu estava fazendo tudo aquilo. Outro momento tenso foi quando chegaram pessoas que eu não esperava. Meu irmão Valdemar, que mora em outro estado, apareceu de surpresa pro velório. Quando ele se aproximou do caixão para se despedir, eu fiquei apavorado que ele fosse me reconhecer. João, meu irmão, ele disse,
colocando a mão no meu peito, você sempre foi o mais esperto da família. Onde você estiver, sei que tá rindo de alguma situação. Por pouco eu não ri de verdade nessa hora. Meu irmão sempre me conheceu bem, e sem saber, ele estava falando exatamente a verdade. Mas o momento mais crítico foi quando chegou o padre para fazer a cerimônia. Padre Miguel, que me conhecia há mais de 20 anos, ficou muito tempo olhando pro meu rosto. Estranho, eu ouvi ele comentar com o pessoal da funerária. Ele parece muito sereno para alguém que morreu de forma tão súbita. Meu coração disparou. Será que ele estava desconfiando de alguma coisa? Padre, às vezes acontece isso, respondeu o funcionário da funerária. Pessoas que fazem as pazes consigo mesmas antes de partir ficam com essa expressão tranquila. Graças a Deus o padre aceitou a explicação e não investigou mais. Durante a cerimônia religiosa, foi emocionante ouvir as coisas que as pessoas falavam sobre mim. Amigos que eu não via há anos contaram histórias da nossa juventude, vizinhos lembraram de favores que eu tinha feito, colegas de trabalho falaram sobre minha honestidade. João sempre foi um homem de palavra, disse seu Antônio, meu ex-chefe da fábrica onde trabalhei por 15 anos. Em todos os anos que trabalhamos juntos, jamais vi ele faltar com a verdade ou prejudicar alguém. Ouvir esses depoimentos me fez entender o quanto eu era respeitado na comunidade. E também me fez ter certeza de que eu estava fazendo a coisa certa ao desmascarar o Ricardo. Depois que toda a conspiração foi descoberta e o Ricardo foi preso, muita coisa mudou na minha vida e na da minha família. Primeiro, Marina passou por um processo psicológico bem difícil. Descobrir que tinha sido enganada por tanto tempo, que o homem com quem ela era casada tinha tentado roubar o próprio sogro, foi um choque imenso para ela. Pai, como eu pude ser tão cega? Ela me perguntava nas nossas conversas. Ele me manipulou por tanto tempo, e eu não percebi nada. Filha, não se culpe. Esses golpistas são especialistas em psicologia. Eles estudam as vítimas, sabem exatamente quais pontos fracos atacar. Foi por isso que eu insisti para ela fazer terapia. A psicóloga, doutora Márcia, explicou para mim como funciona a mente dos manipuladores. Senhor João, o que seu ex-genro fez com sua filha se chama gaslighting. É uma forma de manipulação psicológica onde o agressor faz a vítima duvidar da própria sanidade e percepção da realidade. Como assim, doutora? Ele provavelmente fazia sua filha acreditar que as preocupações dela sobre o comportamento dele eram paranoia, que ela estava exagerando, que ele só queria o bem da família. Com o tempo, ela parou de confiar nos próprios instintos. Isso explicava muita coisa. Marina tinha me contado que várias vezes desconfiou das atitudes do Ricardo, mas ele sempre conseguia convencê-la de que ela estava errada. Lembra quando eu falei pro senhor que achava estranho o Ricardo sempre perguntar sobre suas economias? Marina me disse um dia. Ele me fez acreditar que era só preocupação com nosso futuro financeiro. E quando você desconfiou dele conversando com o corretor? Ele disse que estava só checando o valor da casa pro seguro. Fez parecer que eu era desconfiada demais. A terapia ajudou muito Marina a entender como tinha sido manipulada e a reconstruir sua autoestima. Levou quase um ano para ela voltar a confiar nos próprios julgamentos. Enquanto isso, eu também tive que lidar com as consequências da minha ressurreição. O hospital ficou em polvorosa quando souberam da história. O doutor Fernando, que tinha declarado minha morte, ficou desesperado. Senhor João, isso pode acabar com minha carreira. Como eu vou explicar para a ordem dos médicos que declarei morto um paciente vivo? Eu senti pena do rapaz. Ele era um médico jovem, competente, que não tinha culpa da situação. Doutor, fique tranquilo. Eu vou testemunhar que o senhor fez todos os procedimentos corretos. Eu que fingi estar morto de forma muito convincente. Mesmo assim, o hospital abriu uma sindicância para investigar o caso. Foi um processo longo, mas no final ficou comprovado que os médicos tinham agido corretamente e que eu tinha conseguido simular a morte de forma extraordinariamente convincente. O senhor tem conhecimento médico? Me perguntou o diretor do hospital durante o depoimento. Não, doutor.
Mas eu passei uma semana observando os procedimentos, aprendendo como funcionavam os equipamentos. E eu já estava me recuperando do coma, então conseguia controlar bem minha respiração e meus reflexos. O caso virou objeto de estudo na Faculdade de Medicina da região. Os professores usavam minha história para ensinar os estudantes sobre a importância de fazer exames minuciosos antes de declarar óbito. Dr. Fernando até me agradeceu depois. Senhor João, por causa do seu caso, todos os médicos do hospital aprenderam a ser mais criteriosos. De certa forma, o senhor ajudou a melhorar nossos procedimentos. Outra consequência interessante foi na funerária. O dono, seu Mário, ficou inicialmente preocupado com a repercussão. João, imagina se espalha a notícia de que minha funerária deixou um vivo no caixão. Vai acabar com meu negócio. Mas aconteceu o contrário. A história se espalhou, e muita gente começou a procurar a funerária justamente por causa dela. As pessoas achavam engraçado e queriam conhecer o local onde tinha acontecido a ressurreição mais famosa da cidade. Seu Mário até colocou uma placa na entrada: Funerária São José, onde até os mortos podem ter uma segunda chance. O movimento aumentou tanto que ele teve que contratar mais funcionários. João, ele me disse rindo, você me trouxe mais clientes morto do que vivo. Mas nem tudo foram flores. Nos primeiros meses depois da descoberta da fraude, eu recebi algumas ameaças anônimas. Ligações no meio da madrugada com vozes distorcidas. Velho intrometido, você não devia ter se metido nos negócios dos outros. No início, achei que fossem apenas trotes. Mas quando começaram a aparecer carros estranhos parados na frente de casa, eu resolvi levar a sério. Doutor Maurício, você acha que pode ser o Ricardo mandando intimidar? João, ele tá preso. Mas pode ser que tenha amigos do lado de fora querendo se vingar. Foi quando decidimos instalar câmeras de segurança na casa e contratar um vigilante noturno. Também registrei as ameaças na polícia. O delegado Marcelo, que tinha cuidado do caso do Ricardo, ficou preocupado. Senhor João, vou colocar uma viatura para fazer rondas na sua rua. E vou investigar se essas ameaças têm ligação com a quadrilha do seu ex-genro. Descobrimos que sim. Ricardo fazia parte de uma rede maior de golpistas, e alguns membros dessa rede tinham ficado prejudicados quando ele foi preso, porque perderam um sócio importante. Senhor, me explicou o investigador que contratamos, quando um golpista é preso, toda a rede fica vulnerável. Eles culpam quem provocou a queda do sistema. As ameaças duraram cerca de 3 meses. Depois, com a prisão de mais 2 membros da quadrilha, elas pararam completamente. Durante esse período tenso, Marina ficou muito preocupada comigo. Pai, às vezes eu acho que a gente deveria ter deixado pra lá. Não denunciado o Ricardo. Marina, filha, se a gente tivesse ficado calado, quantas outras famílias ele ia prejudicar? Quantos outros idosos iam ser roubados? Foi nessa época que eu comecei a receber os primeiros contatos de outras vítimas de golpes similares. Uma senhora de 72 anos, Dona Carmen, me ligou chorando. Senhor João, eu vi sua história na televisão. Meu genro tá fazendo a mesma coisa com a minha casa. O senhor pode me ajudar? O caso dela era muito parecido com o meu. O genro tinha convencido a filha de que Dona Carmen precisava ir para um asilo, e que vender a casa era a melhor solução para custear os cuidados. Dona Carmen, a senhora tem como gravar as conversas deles. Como assim, meu filho? Expliquei para ela como usar o gravador do celular para registrar as conversas. Em 2 semanas, ela tinha evidências suficientes para provar a tentativa de golpe. Com minha ajuda e a do Dr. Maurício, conseguimos desmascarar o genro dela também. O homem foi processado e obrigado a devolver o dinheiro que já tinha desviado da conta da sogra. Senhor João, Dona Carmen me disse depois, se não fosse pelo senhor, eu teria perdido tudo. Casos como esse começaram a aparecer com frequência. Parentes desonestos tentando se aproveitar de idosos, filhos querendo antecipar heranças, cuidadores roubando aposentadorias. Era uma epidemia de golpes contra pessoas da terceira idade.
Foi então que eu e o Dr. Maurício tivemos a ideia de criar um serviço de consultoria gratuita para vítimas desses golpes. João, ele me disse, sua experiência pode ajudar muita gente. E eu posso dar o suporte jurídico necessário. Alugamos uma pequena sala no centro da cidade e começamos a atender pessoas que precisavam de ajuda. Todo sábado de manhã, das 8 às 12, ficávamos disponíveis para consultas gratuitas. No primeiro sábado, apareceram 5 pessoas. No segundo, 15. No terceiro, tivemos que estabelecer sistema de agendamento porque não conseguíamos atender toda a demanda. Gente, eu sempre falava no início dos atendimentos, vocês não estão sozinhos. Existe muito mais gente passando por isso do que vocês imaginam. Um dos casos mais impressionantes foi o do seu Benedito, de 75 anos. A filha dele tinha montado um esquema para interná-lo numa clínica psiquiátrica, alegando que ele tinha demência, só para ficar com a pensão dele. Senhor João, eles querem me declarar louco, ele me disse desesperado. Orientamos ele a procurar um médico particular para fazer uma avaliação independente, que comprovou que sua saúde mental estava perfeita. Com isso, conseguimos impedir a internação forçada e ainda processar a filha por tentativa de cárcere privado. Outro caso marcante foi o da Dona Teresa, não a minha vizinha, mas outra senhora com o mesmo nome. Os netos dela tinham aplicado um golpe do falso sequestro, ligando e dizendo que ela estava sendo sequestrada e precisavam de dinheiro pro resgate. Dona Teresa, como a senhora descobriu que era golpe? Ah, meu filho, eu sou esperta. Perguntei pro suposto sequestrador qual era a cor da minha calcinha. Se fosse realmente os meus netos sequestrados, eles iam saber que eu sempre uso calcinha rosa. Todo mundo na sala morreu de rir com a esperteza da velhinha. Mas o golpe era sério, e ela quase tinha perdido suas economias. Com o passar do tempo, nosso trabalho começou a chamar a atenção das autoridades. O Ministério Público nos convidou para participar de uma força-tarefa contra crimes contra idosos. Senhor João, me disse a promotora doutora Ana Paula, sua experiência prática é muito valiosa para nós. O senhor conhece as táticas desses criminosos por dentro. Comecei a dar palestras em delegacias, ensinando policiais a identificar sinais de golpes contra idosos. Também participei de campanhas educativas em postos de saúde e centros comunitários. Pessoal, eu sempre dizia nas palestras, o primeiro sinal de alerta é quando alguém da família começa a pressionar vocês para tomar decisões rápidas sobre dinheiro ou propriedades. Golpistas sempre criam senso de urgência. As palestras eram sempre lotadas. Idosos vinham acompanhados dos filhos, netos, queriam aprender a se proteger. Uma das perguntas mais frequentes era, como saber se um parente está planejando um golpe? Observem mudanças de comportamento, eu respondia. Se alguém que nunca se interessou por suas finanças de repente fica muito curioso sobre seus bens, desconfiem. Se começarem a falar sobre como seria melhor vocês morarem em lugar menor, mais barato, fiquem atentos. Também ensinava sinais práticos. Se alguém pedir para vocês assinarem documentos sem explicar direito o que é, não assinem. Se insistirem para vocês mudarem de banco ou fecharem contas antigas, perguntem por quê. Se falarem que é urgente, que não dá para esperar, desconfiem. Essas orientações salvaram muita gente. Depois de cada palestra, sempre apareciam pessoas contando que tinham identificado tentativas de golpe na própria família. Senhor João, me disse um senhor de 80 anos depois de uma palestra, meu sobrinho estava me pressionando para vender minha chácara. Depois da sua explicação, percebi que ele estava tentando me enganar. Marina sempre me acompanhava nessas atividades. Ela tinha se tornado uma especialista em apoio psicológico para vítimas de manipulação familiar. Pai, ela me disse um dia, nossa experiência ruim se transformou numa forma de ajudar outras pessoas. É como se aquele sofrimento tivesse servido para alguma coisa maior. Ela estava certa. O que começou como uma traição familiar se transformou numa missão de vida, proteger outros idosos de golpistas. Depois de 2 anos fazendo esse trabalho voluntário, recebemos um convite inesperado.
Uma universidade particular queria criar um curso de especialização em proteção patrimonial da terceira idade e me convidou para ser professor. Senhor João, sua experiência prática é única. Queremos que o senhor ensine futuros advogados e assistentes sociais a identificar e combater esses crimes. Aceitar dar aulas aos 69 anos foi um desafio imenso. Eu, que mal tinha terminado o ensino médio, ia ensinar em universidade. Marina, será que eu vou conseguir? Esses jovens estudaram muito mais que eu. Pai, o senhor tem algo que os livros não ensinam, experiência real. O senhor viveu na pele o que eles só vão ler na teoria. A primeira aula foi aterrorizante. 40 jovens me olhando, esperando eu falar alguma coisa inteligente. Comecei contando minha história, desde o derrame até a prisão do Ricardo. O silêncio na sala era absoluto. Quando terminei, uma aluna levantou a mão. Professor, como o senhor teve coragem de fingir estar morto por tanto tempo? Minha filha, quando você descobre que pessoas em quem confia estão tentando te roubar, você encontra forças que nem sabia que tinha. Dali para frente, as aulas fluíram naturalmente. Eu contava casos reais, explicava as táticas dos golpistas, ensinava sinais de alerta. Os alunos adoravam porque era conhecimento prático, aplicável. Professor João, me disse o coordenador do curso depois de um semestre, sua disciplina tem a maior procura da faculdade. Os alunos dizem que aprendem mais em suas aulas do que em anos de teoria. Hoje, 3 anos depois, já formei mais de 200 profissionais especializados em proteção de idosos. Muitos trabalham em promotorias, delegacias especializadas, defensorias públicas. Todos levando adiante o conhecimento que aprendi na prática. E sabe o que mais me orgulha? Saber que cada um desses profissionais pode salvar dezenas de famílias de passarem pelo que eu passei. A última notícia que tive do Ricardo foi que ele saiu da prisão, mas não conseguiu se reintegrar na sociedade. A ficha criminal impede que ele consiga trabalhos formais e todo mundo na cidade conhece sua história. Doutor Maurício, eu perguntei, você acha que ele aprendeu a lição? João, homens como ele raramente mudam. Mas pelo menos agora ele não tem mais como aplicar golpes grandes. Tá marcado. É uma justiça poética, na minha opinião. Ele que queria viver às custas dos outros, agora tem que trabalhar duro só para sobreviver. Enquanto isso, minha vida se transformou completamente. De um aposentado comum, me tornei uma referência nacional na proteção de idosos contra golpes familiares. Tenho convites para dar palestras em outros estados, universidades querendo republicar minha história em livros didáticos, ONGs pedindo consultoria para criar programas de proteção. Mas o que mais me realiza é o trabalho local, direto com as pessoas da comunidade. Todo sábado, continuo atendendo na nossa salinha do centro, ouvindo histórias, orientando famílias, salvando patrimônios. João, sempre falam para mim, você devia escrever um livro contando tudo isso. Talvez eu escreva mesmo, um dia. Seria uma forma de alcançar ainda mais pessoas, de ensinar ainda mais gente a se proteger. Por enquanto, me contento em saber que minha experiência já salvou centenas de famílias de passarem pelo mesmo que eu passei. E vocês, meus amigos, se algum dia se encontrarem numa situação parecida, lembrem da minha história. Lembrem que nunca é tarde para reagir, que nunca somos velhos demais para lutar pelos nossos direitos. Às vezes, a vida nos coloca em situações extremas, e a gente descobre capacidades que nem sabíamos que tínhamos. Foi assim comigo quando fingi estar morto para salvar meu patrimônio e minha família. E é assim que quero encerrar minha história, com a certeza de que, não importa a idade, não importa a situação, sempre podemos encontrar uma forma de lutar por aquilo que é nosso por direito.